Olá, sejam muito bem-vindos, alunos do ciclo 2 da Rede Municipal de Ensino. Tudo bem por aí? Agora, nossa aula é de língua portuguesa com a professora Michele Reis. Tudo bem, Pro? Tudo. Carol, eu estava com uma dúvida sobre você, uma curiosidade, na verdade. Sim. Você gosta de dormir como? No claro, no escuro? Eu gosto particularmente de dormir no escuro. Que nada, Carol. Dormir no escuro é muito ruim, ó. Eu prefiro dormir no claro. Pode aparecer barata, pode aparecer até assombração. Eu prefiro dormir no escuro porque eu acho que eu descanso mais, mas eu vou deixá-los aqui para a gente começar a nossa aula. Não concordo com você não, mas tudo bem. E aí? Você viu que eu e Carol não concordamos, né, em como dormir melhor. Ela prefere dormir no claro, no escuro, eu no claro, né? Mas somos amigas e isso não interfere no nosso relacionamento. E é isso que a gente vai ver na aula de hoje. A aula de hoje vai falar sobre posições distintas de um mesmo tema. E já que a gente está nessa pegada de saúde, hoje o nosso tema de debate vai ser o sono. Bem como eu perguntei a Carol, tá? E você? Você dorme bem? Para começar a nossa história de hoje, eu trouxe uma história de uma princesinha que tinha muitos problemas de sono, viu? Será que você já conhece essa história? É uma história bem famosa, é a história da princesa e da ervilha. O autor é Hans Christian Andersen. E olha, velhão, viu? É de 1835, mas é um conto tão popular que vive aí no imaginário da gente até hoje. E esse conto que eu vou ler, ele está disponível na internet, nesse endereço aqui. Se você quiser ler o livro, se você quiser mais informações, é só acessar lá, que você vai ter tudo certinho, tá bom? Vamos começar a nossa história, vamos conhecer os problemas para dormir que essa princesinha tinha, tá bom? Era uma vez um príncipe que visitou muitos reinos à procura de uma princesa para casar. Contudo, sempre se desanimava a ponto de duvidar se seria possível encontrar sua verdadeira amada. Após muitas tentativas, ele retornou desiludido para o seu palácio. Em uma noite tempestuosa, ouvia-se à distância alguém a chamar atrás do portão. Era uma donzela encharcada e despenteada. A água escorria pelo rosto e pelos sapatos. Ela afirmou ser uma princesa. Desconfiada, a rainha disse ao filho: "Logo descobriremos se a jovem diz a verdade." Desconfiadinha essa mãe, hein? Mas a mãe do príncipe ordenou que, no quarto de hóspedes, deixassem uma ervilha sobre a madeira da cama e colocassem por cima um colchão revestido de forros de lençóis bem macios. Mandou também que empilhasse ao todo 7 colchões. Na manhã seguinte, perguntaram à jovem se havia dormido bem. "Oh, muito mal! Não consegui fechar os olhos durante toda a noite. Algo deixou meu corpo todo dolorido. Tive a impressão de estar deitada sobre um objeto esférico, resistente, pequenino. Oh, foi horrível!" Com esse teste, a família real certificou-se de que a jovem era honesta. Somente uma legítima princesa sentiria um incômodo provocado por um grão de ervilha. O príncipe finalmente se casou com a princesa e foram felizes para sempre, como todo conto termina, né, gente? Gente, fala sério. Você sentiu uma ervilha debaixo de 7 colchões? Isso é surreal. Isso não existe.
Por isso que mesmo chama conto, viu? Porque não tem condições. Na verdade, eu não gosto muito desse conto. Eu acho essa princesa meio chatinha, sabe? Gente, olha, ela tava de noite, na rua, embaixo de uma tempestade. Bateu numa porta, tava toda molhada, encharcada na verdade, com sapato cheio de lama. A pessoa abriu a porta da sua casa sem conhecer ela, deu guarita, mandou tomar banho, trocou a roupa dela, deu comida e ainda deu um quarto para ela dormir. Gente, ela ia dormir na rua, mas ela teve um quarto para dormir. E ainda não era uma cama qualquer, não. Na cama tinham 7 colchões. Quer dizer, ela sentir uma ervilha debaixo de 7 colchões e dizer que teve uma noite terrível porque tinha um objeto esférico pequeno e resistente e não me deixou dormir, foi horrível. Gente, isso para mim é uma baita de uma ingratidão. Mas na verdade tem gente que é assim, viu? Foca só naquilo que é ruim, viu? E esse era o caso dessa princesa, na minha opinião, tá? E eu deixo isso aqui registrado, que eu não gosto muito dessa história não, porque para mim essa princesa é muito mais reclamona do que qualquer outra coisa, tá bom? Bem, mas como a nossa aula é sobre pontos de vista, vamos esclarecer isso direitinho para ficar aí organizado na sua mente. Bem, consideramos que o primeiro ponto de vista é o ponto de vista que diz não se deixar levar pelas aparências e ter um caráter nobre é se importar com coisas pequenas. No primeiro ponto de vista, o texto apresenta uma boa mensagem. Na verdade, a maioria dos contos de fada quer, a princípio, apresentar essa boa mensagem, né? Uma mensagem de nobreza ou de resiliência, e isso é bom. Eu não discrimino aqui ninguém que pense que as histórias dos contos de fadas apresentam essa mensagem, porque sim, depende do ponto de vista, da vivência e da opinião de cada um. Lembra que nas aulas anteriores a gente estudou sobre argumento e sobre opinião? A opinião é pessoal, vai de acordo com a vivência de cada um. Porém, essa não é a única forma de se interpretar esse conto. Tem o segundo ponto de vista, ora, que é o ponto de vista em que se entende que não se deixar levar pelas aparências é algo, beleza, é um ponto que o conto passa, beleza, a mensagem do conto traz isso. Mas também sobre a princesinha, né, se fala muito de ingratidão. Como eu trouxe aqui para vocês, ela estava cercada de coisas boas. Passou por um tempo ruim, debaixo da tempestade, porém ela estava cercada de conforto, né? E mesmo diante de todo o conforto que ela estava cercada, ela se apegou a algo pequeno e se apegou tanto àquilo que não reconheceu, não foi grata por todas as coisas boas que tinham acontecido com ela, tá? Então, isso tá claro no segundo ponto de vista, que é ingratidão. E outra coisa que a mensagem do conto traz é a princesa deu mais atenção ao que era ruim. Pensa comigo, vê se também esse ponto de vista não tem razão. E, por fim, esse ponto de vista 2 conclui que a mensagem do texto acaba se tornando mais negativa do que positiva. Gente, isso se trata de interpretação de texto e de opinião. Então, não tem problema você ser favorável ao primeiro ponto de vista ou ao segundo. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês é a importância de você pensar sobre aquilo que você lê, que você vê e que você escuta. E a partir disso, você elaborar um senso crítico.
Porque muitas coisas vêm para a gente a todo momento, somos mesmo bombardeados de muitas informações. Então à medida que você vai crescendo, você tem que amadurecer seus pontos de vista, essa forma de receber as coisas e filtrar para ver se é mais positivo para você ou mais negativo. Tá beleza? Bem, então, continuando, baseado no que você pensa, eu quero trazer à sua memória argumento. Tá lembrado dessa palavrinha? É muito importante para você que está crescendo, que já está no ciclo 2 de aprendizagem, porque não apenas não é resposta. Eu penso assim por causa disso e acabou. Não, a gente precisa ter argumento. No primeiro ponto de vista, nós vimos 2 argumentos que eram favoráveis. E no segundo ponto de vista, nós vimos mais 3 argumentos que sustentavam a conclusão de que essa mensagem era mais negativa do que positiva. Então, para tudo que você receber de informação, você precisa entender se aquela informação foi boa, se foi útil e o porquê que você pensa assim ou diferente. Tá certo? Então, isso se chama argumento. E quanto mais você lê, quanto mais você se informa e quanto mais você reflete sobre aquilo que você está recebendo de informação, você consegue ter argumentos mais fortes, consistentes. Tá bom? Então, fica aí pensando se você gostou ou não gostou da nossa história de hoje, tá bem? Bem, mas ainda dentro do assunto sono, que é o tema da nossa aula de hoje, dentro do tema maior que é saúde, eu trouxe aqui um segundo texto para vocês. E visualmente você já pode perceber que tem muita diferença do nosso texto anterior, né? Você está lembrado de que tipo de texto é esse? Nós já trabalhamos esse tipo de texto nas aulas anteriores e vou ajudar você. Esse texto é um cartaz. Isso. Então, cartaz tem um objetivo de mensagem e o outro texto que eu li, que é um conto, tem um outro tipo de objetivo, certo? Então, vamos tirar um minutinho para poder comparar os 2 tipos de texto? Vamos lá. Para que serve esse texto? Esse e esse. Esse primeiro texto foi um conto e a gente lembra que o conto ele tem o objetivo de divertir. Ele não precisa ter uma fidelidade muito grande ao mundo real, às coisas que nos cercam. Por isso que nós vemos muitos contos que os animais falam, né, de princesas que apareceram de noite numa tempestade, né, de príncipes que viraram sapo ou sapos que viraram príncipe, né, enfim. Então, os contos, ele não precisa ter uma ligação com a realidade, porque, na verdade, o objetivo dos contos é mexer com a tua imaginação, com os teus sentimentos, né? Então, o objetivo dele é divertir quem lê, tá certo? Entreter é outra palavra, né? No caso do texto de cartaz, ele já tem o objetivo de informar, né? Ele vai trazer uma informação para quem lê. Então, observe que se ele vai informar, ele já tem um compromisso com a realidade. E o tipo de linguagem que é usado no cartaz é uma linguagem formal, uma linguagem elaborada, tá? Então, não cabe tanto a questão da imaginação, da fantasia e do lúdico, tá bom? Vou ler rapidamente o que é que está escrito nesse cartaz aqui. Então, dicas para um sono tranquilo. Dormir de 7 a 9 horas é o ideal para um sono de qualidade. Dê preferência a uma alimentação leve no período da noite. Desligue as luzes, olha aí, Carol, certíssima.
e os aparelhos eletrônicos alguns minutos antes de dormir. Evite café, chocolate e outros alimentos com cafeína, pois estimulam o sistema nervoso e você vai ficar lá ligadão, sem conseguir dormir. Faça atividade física regularmente, não necessariamente antes de dormir, mas pelo menos tenha uma frequência de atividade física semanal, tá? E medicamentos devem ser utilizados apenas com orientação médica. Então, vocês percebem a linguagem do cartaz? É uma linguagem bem formal, é uma linguagem que busca passar informação para você de maneira direta e concreta, objetiva, certo? Bem, então agora vamos treinar? Chegou a hora dos nossos exercícios. E aí, quero ver seu cérebro ficar marombado, igual esse daqui. Podemos começar com a nossa primeira questão. Os textos lidos têm um assunto em comum. Qual assunto é? Lembre que os textos que eu estou dizendo é o conto da Princesa e da Ervilha e o segundo texto foi esse cartaz da qualidade do sono, né? Lembre aí a diferença entre os dois textos, né? Então, vou retomar. Qual é o assunto em comum que tem os dois textos? A necessidade de dormir num bom colchão, da qualidade de sono, que é a letra B. A letra C, que para ser uma pessoa nobre, deve-se dormir bem. Ou a letra D, que ervilhas influenciam na qualidade do sono. E aí, qual é o tema que tem em comum entre o conto da Princesa e da Ervilha e o cartaz que fala da qualidade de sono? Vamos ver a resposta? Olha aí. Claro, né, gente? Os dois falam da qualidade de sono. Se no primeiro conto falou da qualidade do sono da princesa, que foi ruim por conta de uma ervilha. Já no texto 2, deu dicas para você ter uma boa qualidade de sono. Então, o que tem em comum é isso, a qualidade do sono. São textos totalmente diferentes, porém com o mesmo assunto em comum, tá bom? Próxima questão, temos aí. Os dois textos são, nesse sentido eu quero saber qual é o tipo de texto, tá bom? Um conto e uma notícia. E aí? Um conto e uma notícia. Será que notícia é assim? Lembre aí. Um poema e uma notícia. Você lembra como é poema? Vai lembrando aí. Um cartaz e um poema. Ou um conto e um cartaz. Poxa, essa é tão fácil. Bicho, eu fiz questões muito fáceis. Da próxima vez eu vou fazer mais difícil, viu? Nem vou demorar, porque eu sei que você já acertou, ó. Resposta certa é a letra D. Claro. A Princesa e a Ervilha é um conto e o outro da qualidade de sono é um cartaz. Vamos para a próxima questão? Preparado? Peguei um trecho do conto da Princesa e da Ervilha, tá? E aí eu sigo. Na manhã seguinte, perguntaram à jovem se havia dormido bem. Oh, muito mal, não consegui fechar os olhos durante toda a noite. Algo deixou meu corpo dolorido. Tive a impressão de estar deitada sobre um objeto esférico, resistente, pequenino. Foi horrível. Qual termo no texto ao lado indica passagem de tempo? Tem um termo aqui nesse texto que indica que o tempo passou na história. Vamos ver as opções? Letra A, na manhã seguinte. Olha aqui, tá logo aqui no comecinho, tá vendo? Na manhã seguinte, perguntaram à jovem se havia dormido bem. Será que é esse? Se for, marca aí. Letra B, durante toda a noite. Tá bem aqui embaixo na fala da princesa. Não consegui fechar os olhos durante toda a noite. Letra C,
Foi horrível. Quando ela fala cá embaixo, ó, foi horrível. E na letra D tem tive a impressão. Ó, tá bem aqui, ó. Tive a impressão de estar deitada. Qual desses fala da passagem do tempo na história? Marcou? A, B ou C? Chegou a sua hora, a hora da verdade. Resposta certa é na manhã seguinte. Sim. Por quê? Ele fala da passagem do tempo de um dia para o outro, né? Foi horrível, tive a impressão. São as falas da princesa que não tem nem nada a ver com o tempo, em relação à sensação que ela teve de dormir com uma ervilha debaixo de 7 colchões, né, gente? E durante toda a noite, apesar de ser próxima a uma expressão de passagem de tempo, não configura durante a história a própria passagem do tempo do conto, tá bom? Vamos para a próxima pergunta, já estamos chegando no final. Olha aí, o nosso cartaz de dicas para um sono tranquilo. São características desse texto. Essa tá difícil, ó. Essa aí eu peguei pesado. Características desse texto. Uso de rimas. E aí, nesse texto tem rimas para as palavras ficarem bonitas, engraçadinhas? Letra B. Narrador, personagens e enredo. Nesse cartaz aqui, neste cartaz, tem narrador, personagens e enredo? Não sei. Letra C. Linguagem mista, que é a linguagem verbal junto com a linguagem não verbal. Letra D. Mensagem curta e direta. E aí, esse cartaz tem uma mensagem curta e direta? Pensa aí. Letra E. Uso de imagens para tornar o texto mais atrativo. Você concorda? Você já reparou que tem mais de uma resposta certa aí? Tem mais de uma, então você pode opinar. Tá com dúvida sobre linguagem mista, não é isso? Nesse quesito eu vou te ajudar. Nós vimos na última aula, mas caso você não passou pela última aula, eu trouxe aqui falando sobre linguagem, tipos de linguagem. E nós temos 2 tipos de linguagem básico e um que mistura as duas linguagens. Temos a linguagem verbal. A linguagem verbal é quando nós nos comunicamos através da fala ou escrita. Então, quando eu estou falando com você agora, nesse momento, eu estou usando a linguagem verbal. E o texto, onde se escrevem palavras, como foi o caso do conto e do cartaz, fez o uso de palavras, né, para contar, para transmitir a mensagem, apresenta também uma linguagem verbal, tá? Coloquei aqui os exemplos: notícias de jornal, e-mail, chamada telefônica, tudo isso são exemplos de linguagem verbal. Na linguagem não verbal, nós vamos usar a cor, gestos, som, só não usamos palavras. Então, exemplos são sinais de trânsito, mímica, buzina, tudo isso é tipo de linguagem não verbal, tá? E por fim temos a linguagem mista, que é o tipo de linguagem onde misturamos os 2 elementos, a não verbal e a verbal. Então, nesse tipo de linguagem cabe tudo. Você vai usar a palavra, tanto falada ou escrita, vai usar também cor, gestos, né, desenhos, vai usar de tudo. E exemplo é história em quadrinho, filmes e outdoor. Então, refrescou a tua memória aí? Podemos voltar para a nossa questão? Retomando, já esclarecemos a dúvida da letra C, linguagem mista, né, que é a mistura de verbal e não verbal. Então, observe agora se essa letra C está correta ou errada. Será? Podemos ver a resposta? Vamos lá. Suspense no tribunal. Acertou.
quem marcou as 3 últimas. As 2 primeiras, nada a ver, gente. Uso de rimas não faz parte de cartaz. Normalmente não, tá? E na letra B, narrador, personagens em enredo faz parte dos contos. Como foi o nosso caso do conto da Princesinha e a Ervilha, que tinha os personagens a princesinha, o príncipe, a rainha, né? E o enredo era a história que ela não dormia de... Eu não consigo parar de rir só pensando nessa história dela não conseguir dormir em cima de 7 colchões por causa de uma ervilha. Mas, enfim, né? Cada um com seu problema. E as outras estavam corretíssimas, tá bom? Termino a aula de hoje deixando uma questão intrigante para você. Mas é muito importante você pensar sobre isso, tá bom? Você gosta de ervilha? Nossa, a ervilha é tão saborosa, tão suculenta. Pense isso. Peça para sua mãe, se você nunca experimentou ervilha, peça para sua mãe fazer um prato com ervilha, tá? E na próxima aula você me conta o que você achou sobre a ervilha, tá bom? Me despeço aqui de vocês. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.